Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse culto de adoração ao nosso Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 272. 272. Glória a Jesus, glória a Deus. Nossa Irmandade vai chegando, sempre chega um pouquinho atrasadinho no domingo, né? Todo mundo almoça mais tarde, mas não tem problema, nós vamos cultuando aqui com alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Jesus. Vamos cantar outro hino, amados. Quem sentir pode chamar. 79. 79. 79. Glória a Jesus. Glória a Deus nas alturas. Santo é o Senhor Jesus.
Oh, alma que choras com grande amargura, se queres consolo, recorre ao Senhor. Acharás graça e virtude e vida terá. Tá lindo, mas canta, canta. Amigo sincero, Cristo Jesus, que salva o perdido e ao céu conduz. Tua voz levanta ao Redentor. Glória a Deus, louvado seja Deus. Agora é o momento da oração, né, irmãos? Nós vamos orar agora. É isso, irmão? É a hora da oração? Os irmãos que esqueceram de trazer o pedido? Fala, povo. É o que então? Hã? Tem mais um hino? Como isso? Nós não cantamos 3 hinos já? Então tá bom. Sinal que vocês não estão dormindo no culto. Louvado seja Deus. Vamos cantar outro hino para oração, então. A irmã 112. A irmã Eliane já saiu numa carreira lá com o pedidinho de oração. Falou, meu Deus do céu, o que aconteceu? Tá bom, fica ligado. Aqui não é lugar de cochilar não, que é lugar de dar glória a Deus. De buscar o Senhor de coração. Cântico 112. Glória a Deus. Glória a Deus. Amigo sincero é Cristo Senhor, amou-me sem eu merecer. Sublime apreço, tamanho favor, Jesus dispensou ao meu ser. Só Cristo Jesus é amigo
leal, por graça ele me amou. Na cruz consumou salvação eterna. A Deus ele nos adotou. Ninguém merecia ver a salvação. Foi quando o bom Redentor a todos amou sem qualquer distinção. Sublime foi o seu amor. Cristo Jesus, amigo leal, por graça ele nos amou. Na cruz consumou salvação eterna. A Deus dotou. A Deus ele nos adotou. Quem pôde com tanto desvelo amar, assim como Cristo amou ao nosso Senhor, amigo sem par, a morte de cruz aceitou. Só Cristo Jesus é amigo leal, por graça ele nos amou. Salvação eterna. A Deus ele nos adotou. A Deus ele nos adotou. Glória a Jesus. Vamos orar a Deus agora, amados irmãos. Apresentaremos a Deus os pedidos de oração da nossa irmandade por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados. Também há uma infinidade de irmãos e irmãs que estão mandando seus pedidos de oração através das lives no Facebook e também no canal do YouTube. Nós apresentaremos todos nas mãos do Senhor, do nosso Deus, pedindo a Deus que pela sua infinita misericórdia venha responder à voz das nossas orações. O Senhor possa vir ao nosso encontro nessa noite de domingo. Agora mais cedo nós tivemos o santo culto de manhã. O Senhor encheu a sua casa da sua presença e nós cremos por fé que de noite Ele vai encher também, irmãos. Ela já está com a presença de Deus. E nós precisamos ser revestidos das coisas de Deus, ser revestidos das armaduras celestiais. Deus sabe a maneira que você entrou aqui nessa congregação. E o Senhor já manda te dizer: eu quero falar com a tua alma. Aleluia! Aleluia! Eu quero visitar o teu coração. Quero mandar a tristeza embora da tua vida. A palavra de Deus diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. A tua tristeza vai saltar de alegria hoje no nome do Senhor Jesus. A nossa irmã Eliane, uma das nossas obreiras, vai fazer oração para nós. Vamos ajoelhados orar a Deus em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Tu és bendito, Senhor. Tu és maravilhoso. Senhor, meu Deus e meu Pai.
nós entramos em oração nesse momento, Senhor Sim, Jesus, Senhor. ajoelhados diante de Ti, para lhe agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor Sim, e ó meu Deus. Pai. Mais um dia que o Senhor me permitiu, Senhor, e permitiu a toda a nossa irmandade, todos que estão nos assistindo, Senhor e meu Pai, estar debaixo da Tua misericórdia e da Tua graça. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu trago aqui, Senhor, para Ti todos os pedidos de oração, Sim, Senhor. Senhor Jesus. São tantas tribulações, tantas causas, Senhor, enfermidades, acidentados, todos, Senhor e meu Pai, que pedem, pelo amor de Deus, para que o milagre seja Sim, concedido na vida de cada um. Vem, Senhor. Que o Senhor possa alcançar, Senhor, todas as vidas que estão aqui presentes, todas as vidas que estão nos assistindo, Senhor e meu Pai. O Senhor possa trazer a cada um aquilo que cada um Aleluia. precisa, Senhor e meu Glória Deus. a Deus. Traz, Senhor e meu Pai, o milagre, Senhor e meu Deus, a cura, a libertação, Senhor e meu Pai. Meu Deus e meu Pai, também lhe agradecemos, Senhor, por esse culto. Sim, E te Senhor. pedimos, Senhor e meu Deus, traga a sua palavra. Sim, Fala Senhor. com as nossas almas. Respondes aos nossos clamores, Senhor e meu Pai. Em nome de Jesus, nós te glorificaremos eternamente, Senhor e meu Pai. Dá um bom andamento para o Glória a culto. Deus. Abençoa os louvores e faça, Senhor e meu Pai, que nós possamos entoar todos os louvores e engrandecer o seu nome, assim como o Senhor merece, que é para a tua glória, Senhor Amém, e meu Pai. Jesus. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus nas Glória, alturas. glória a Deus. Aleluia, Aleluia. Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória, Glória glória, a Deus glória a nas Deus. alturas. Bendito e maravilhoso. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Muito bom, nem doeu, né? Perguntei para a irmã Eliane, nem doeu, né? Ela falou, não. Então é sinal que não doeu mesmo. Vamos cantar outro hino, amados. Quem sentir pode chamar. Glória a Deus, que árvore cheia. Vamos lá começar com as damas. Quem foi aí das meninas que pediu? 35, a irmã Eliane? Então vamos no 35, 69 para a palavra? Pode ser? 35 agora. E tem um irmão também. Qual o hino que o irmão pediu? 4, tá bom, vai dar tempo, vamos cantar todos. Hino 35 agora. Me ajudem a lembrar, por favor. Glória a Jesus. Ó Deus eterno e bondoso,
Quero aproveitar que tem, mesmo antes dos testemunhos, tem bastante irmandade assistindo a live, tem bastante irmandade na igreja. Peguem as suas Bíblias, por favor. Estava procurando aqui para poder falar direitinho para a irmandade. Então vamos abrir lá na primeira epístola do apóstolo São Paulo. Não precisa pôr texto nenhum, tá, Oliver? Só aqui para nós mesmos. Primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Vamos acabar de vez com essa conversação fiada sobre as nossas irmãs na igreja. Porque se a gente ou crê na palavra, ou põe fogo na Bíblia e vão virar uma seita. A palavra, a Bíblia é a infalível palavra de Deus. E o Senhor disse, na minha palavra não tem sombra nem variação, não tem dúvida. O Senhor gosta tão pouco de dúvida que Ele diz, ou sejais quente ou frio, mas não seja morno. E é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus não gosta de crente que fica em cima do muro. Tem que tomar um partido. Tomar uma decisão. Nós vamos ler o texto inteiro? Deus me trouxe agora isso aqui. Já era para ter esclarecido a irmandade há bastante tempo. Moeno também não falou nada, a gente acabou esquecendo. No verso 5, primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 5. Primeiro aos Coríntios, 11, verso 5. Aqui fala sobre a questão do véu e tudo mais, mas eu não quero focar no véu, porque foi uma recomendação para a igreja de Coríntios, a questão do véu. Mas toda mulher que ora ou profetiza, com a cabeça descoberta, desonra é para sua cabeça, porque é como se estivesse rapada. Essa parte do véu fala daquelas mulheres que tinham uma vida pregressa diferenciada, e elas usavam habitualmente raspar a cabeça. Então, quando olhava na igreja e viam mulher de cabeça raspada, sabiam que eram aquelas mulheres. Então, ele recomendou que todas usassem o véu, porque assim não havia dissensão entre elas, que pensa num bicho para reparar, é mulher. Uma mulher se veste para outra mulher, e para outra admirar, não é? E elas reparavam assim. Mas então ele proibiu a mulher de profetizar ou orar? Sim ou não? Fala, que nem para fora assim. Sim ou não? Não. Ele recomendou que usasse o véu, lá em Coríntios. Não então impediu de profetizar. Vamos lá agora no capítulo 14, no verso 34. Então está claro que o apóstolo São Paulo não proibiu a mulher de profetizar. Tá certo, irmão Cosmo? Certo, irmãos? Bom, ou Deus é retardado, ou nós somos retardados. Nós vamos descobrir agora. Eu digo para você que somos nós, principalmente aqueles que censuram as irmãs de fazer qualquer coisa na igreja. Pega a sua vontade e se sobrepõe à palavra de Deus. E procura erro na palavra. Erro está no homem. A palavra é perfeita, santa e pura. Aí vem aqui no verso 34 do capítulo 14. E o apóstolo São Paulo nos diz: as mulheres estejam caladas nas igrejas. Porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Olha que coisa. Ali dá uma recomendação como elas devem profetizar. E aqui manda calar a boca? Irmãos, não está bem claro aqui? Se querem aprender alguma coisa, o que acontecia? Quando alguém estava pregando alguma coisa lá em Coríntios, elas levantavam a mão, irmão, mas como é que é isso, não sei o que é isso aí que você está falando. Aí ele parava a preleção e explicava o que ela estava falando. Aí daqui a pouco ele fica, mulher, bicho curioso. Daqui a pouco, enquanto você está falando um assunto, não sei vocês, irmão, mas minha esposa fala 19 assuntos de uma vez só. E eu fico calado, porque
Eu não consigo acompanhar. E ela fala tudo, ela entende tudo e ainda ouve a conversa do vizinho do apartamento do lado. Mulher, vocês têm mais neurônio que nós, irmãs. É comprovado cientificamente, vocês são mais inteligentes que o homem. Não sei se vocês usam, mas que tem. Comprovado. Então elas indagavam, por que isso? Por que aquilo? Aí o apóstolo São Paulo foi e disse, peraí, quando vocês tiverem dúvida, não atrapalhe o culto, meu. Pergunta em casa para o seu marido, ou depois do culto. É só isso, irmão. Simplesmente isso. Necessidade de ordem no culto. Está aqui no texto da palavra. Olha, não interrompe não. Por que enquanto eu estou pregando a palavra, os irmãos estão presidindo o culto, a Irmandade não fala conosco? Porque senão atrapalha a sequência do culto. Uma pessoa fala, é uma palestra, e outros ouvem. Não é assim? E assim era lá. Então ele estava ensinando a igreja. Vê se em Filipos eles falavam isso. Não, porque o evangelho foi divulgado, foi chegado lá antes, e Paulo esteve mais com eles por causa de João Marcos. Ele estava mais junto deles. E evidentemente que a igreja que o pastor é mais presente, ela aprende mais. Ela evolui mais. Não sou eu quem diz, é a palavra. Quanto mais sábio foi o pregador, mais sabedoria o povo ensinou. Nós temos que ensinar a igreja. Ponto. As irmãs têm toda a liberdade de falar no santo culto, de ser usadas por Deus, de serem tomadas pelo Espírito Santo. Nem a irmã, nem o irmão pode interromper o culto por uma questão pessoal. Seu irmão, quero saber sobre isso. E aí a gente satisfaz a sua vontade e deixa toda uma igreja sem instrução, sem a palavra. Era só isso. É uma questão cultural. Se você for ver todas as cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, você vai ver que naquela ocasião, era um povo de pouca cultura e de pouca educação. Eles brigavam pela Santa Ceia, eles brigavam pelos dons espirituais, eles brigavam pelas ordens no culto, eles brigavam por causa do véu. Te lembra alguma coisa? Não? É a igreja de hoje em dia, que briga por tudo. Se prega muito é porque prega muito, se prega pouco é porque prega pouco. E o Senhor está trazendo essa instrução para nós. Essa questão da mulher estar calada no culto era porque elas interrompiam o serviço do ensinamento do culto para tirar dúvidas, como se fosse uma aula de como vocês fazem na live do irmão Cosmo. Que ele está lá fazendo um estudo, falando alguma coisa, alguém pergunta alguma coisa, ele vai lá, conversa, discute aquele assunto, volta no assunto de novo. É justamente para isso ele faz olhando no chat, né, irmão Cosmo? Que é para vocês interajam mesmo. Ok, mas no culto não dá. No culto não é possível. Foi só essa a instrução. Aí um bando de machista pega vocês, joga vocês de escanteio, só para nós homens Deus dá a palavra. Só para nós vem a revelação. Só nós somos bonitos. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro por um homem ou por uma mulher? Quem negou Jesus Cristo foi homem ou foi uma mulher? Foi um homem. Enquanto Pedro falou, nunca vi esse cara aí, não conheço. Elas estavam lá querendo ser crucificadas junto com ele. Não deixava o sangue dele pingar no chão, limpava com as suas vestes. E o anjo apareceu para quem quando foi no sepulcro? Para Maria Madalena, de quem o Senhor tinha expulsado 7 demônios. E as mulheres que serviam ao Senhor com seus bens? E a viúva de Naim? E tantas outras, a outra viúva de Sarepta que hospedou Eliseu, viúva de Sarepta que hospedou Eliseu, e aquela mulher que Eliseu deu um filho a ela, e depois o profetizou um filho para ela, como era o nome dela? Samaritana? Sunamita. A Sunamita e seu filho, é isso mesmo. Eliseu profetizou um filho a ela, Deus deu, e depois o menino morreu. Ela foi bater na porta de Eliseu. Eu te pedi algum filho, cara? Não me pediu. Você profetizou, Deus me deu. Agora o menino está morto lá. Vai lá e resolve. E ele foi e resolveu. O menino ressuscitou, irmão. Irmãs, recebam hoje o nosso respeito, a nossa consideração por vocês. Foi por vocês que nós viemos à vida. Em vocês foi dado o dom de gerar. E para encerrar o assunto, não sou eu, é a palavra. A mulher é a coluna da casa. A mulher sábia edifica a sua casa. E a tola destrói com as suas próprias mãos. Por que não é o homem sábio? Qual a diferença? O homem sábio edifica a sua casa. Tem algum erro? E o tolo destrói com a sua mão. Não foi dada a mulher. Vocês foram feitos como coluna em nome de Jesus Cristo.
Enquanto nós estiver aqui nessa igreja, nossas irmãs vão ser valorizadas, respeitadas e honradas no nome do Senhor Jesus. Está bem claro, irmãos? Agora pode interromper se tiver alguma dúvida. Alguma dúvida sobre isso? Débora foi, muito bem lembrado, Débora foi juiz e profetiza. Assim como Jezabel desgraçou Israel também. Pessoas com qualidades e defeitos. Está bem claro, essa instrução para a mulher estar calada era quando as mulheres interrompiam o serviço de culto para tirar suas dúvidas. Os irmãos não verão raras vezes, não serão raras às vezes, serão frequentes. As irmãs virão aqui orar, e se uma das obreiras de Deus der a palavra, nós sentamos aqui na cadeirinha e vamos ouvir da glória a Deus. E acabou. Essa é a CCA. É nisso que nós acreditamos. Nós não vamos nos moldar a doutrina de igreja nenhuma. Nós vamos nos moldar a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. As irmãs são valorizadas, são respeitadas. E assim o serão. Teve uma outra questão, para encerrar, que alguns irmãos me perguntaram por que não deixava os nossos irmãos tocar órgão na CCA. Pô, já atende o culto, já preside os cultos, já toca instrumento. A única coisa que as mulheres fazem vai tirar delas. Então, não. Só por isso. Por quê? Por que não? Não tem porque estar dando muita explicação. Já não toca instrumento? Quer tocar instrumento de teclado? Toca acordeon. Tem um órgão para 10 organistas. Elas faltam sair na unha para tocar. Eu, por mim, ponho graças a Deus, as nossas organistas aqui são uma paz, né, irmão Samuel? São de paz. Muito ao contrário, uma luta para a outra aí tocar. Graças a Deus. A irmã Dani é que é mais ciumentinha, minha esposa. Não, Dani? Não? Ela disse que não. Então eu retiro o que eu disse, que o sofá de casa é muito duro. Não, estou brincando. A Dani sempre foi tranquila também. E aí nós não abrimos esse leque, porque não há necessidade. Ponto. Entretanto, em Paraty, até algum tempo atrás, né, na família da Berenice lá, no culto, era um irmão que tocava na CCB. Até ele morrer, Samuel. Ele tocava no culto oficial, o órgão, um senhorzinho. Tocou a vida inteira. Agora que estava velho, eles iam arrancar, deixou tocar. Assim como a Ana Espina é a única que subia no púlpito para reger. Agora não sobe mais, que ela não anda mais. Era a única mulher que subia no púlpito da CCB para reger. Então, ou sobe todo mundo, ou não sobe ninguém. Então, os irmãos veem que os nossos ensaios, a irmã Dani sempre rege, a irmã Diná não rege, porque vem pouco. Se viesse mais, também poderia reger. As irmãs examinadoras vão atender a orquestra em par de igualdade com os irmãos encarregados, tanto locais quanto regionais. Elas vão reger, elas vão fazer o exame de oficialização. Nós temos uma examinadora nossa que é multi-instrumentista, a Dani é multi-instrumentista. Ela pode muito bem examinar um músico para fazer teste, sem problema nenhum, é uma excelente organista. E a gente tem procurado colocar no Ministério da Música irmãs e irmãos capacitados para tal, porque senão ele sofre e a orquestra também sofre. Se põe um irmão que toca pouco, que sabe pouco, irmão, mas Deus capacita, mas vai pôr o irmão para sofrer? Então capacita primeiro. E depois ele vem atender. Está bem claro isso para a nossa irmandade? Vocês não ficam tristes? Então, quando eu disse que ou Deus é retardado ou nós estamos retardados, é óbvio que o erro está em nós. Deus não tem sombra de variação, a palavra é bem clara. Ficou bem claro isso. Então, a irmandade não se espante. Eu instituí aqui junto das irmãs há uns 2 anos o culto das mulheres. Foi um tempo quente. Parece que ia pegar fogo no mundo. E nós simplesmente vamos continuar. E elas vão continuar fazendo culto. E todas as igrejas da CCA devem ter culto das mulheres. Eu tenho me valido desse momento que tem muita gente que assiste o culto para passar a mensagem a todos os demais anciães. São quase 80 anciães. Essa é uma orientação daqui de São Paulo e deve ser seguida em todas as igrejas da CCA. Valorizem as nossas irmãs e ponham elas para trabalhar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Liberta as irmãs para trabalhar. Elas trabalham muito mais do que nós. Você conhece muito mais viúva do que viúvo. Você que está me assistindo também. Porque o marido, a mulher morre no velório e já está dando umas piscadinhas para a outra. A esposa, o marido morre, ela pode ser nova do jeito que for, cria os filhos, fica sozinha, fiel a Deus, morre sozinha, mas não nega a Deus, não dá escândalo. Uma mulher decente. Que isso é a grande maioria. A mãe do nosso irmão Edmilson, que é ancião no Paraná, ficou viúva com 30 anos. Ela deve ter uns 75 agora, quase 80. Criou os filhos sozinha, nunca mais casou e é da obra da piedade até hoje lá em São José dos Pinhais. Almocei na mesa dela, junto com ela, uma senhorinha bem velhinha, fiel a Deus. Falou, não, irmão, Deus levou.
meu esposo adoeceu, faleceu, eu vou criei meus filhos, tem filho ancião, tem filho cooperador, e está lá dando glória a Deus. Então, mais uma vez, o nosso respeito às nossas queridas irmãs. Se dia 8 de março, eu acho que não cai dia 8 de março no final de semana, ou é dia 7, dia 8? Que é dia das meninas, fazer um culto especial para as irmãs. Oxalá que, se for no domingo de manhã, uma delas atenda o culto para nós, para dar exemplo. E nós vamos dar muita glória a Deus. Vê aí que dia cai dia 8 de março. Segunda? Então, dia 7 de março, uma das nossas irmãs vai presidir o culto domingo de manhã aqui no Alphaville. Goste quem gostar. Se não gosta, não venha no culto. Nem assista, vai assistir Globo Rural. E nós vamos servir a Deus. Só quem está liberto aqui dá um glória a Deus. Vamos ver. Valeu a pena, valeu esses 10 anos de luta. Estamos libertos. Não vai virar bagunça, não, irmão. Vocês podem ficar tranquilos. Mas nós vamos seguir a palavra de Deus, a risca. E vamos servir o Senhor com alegria. Estamos na liberdade dos testemunhos. Deus seja louvado. Amém. Os irmãos ficam para morrer, irmão. Os anciãos arrancam o resto de cabelo que tem. Mas essa aqui acabou. Essa é a nossa igreja. E o que eu falei de manhã, repito hoje à noite. A CCA vai virar uma igreja só. Uma só. Onde você passar nas quase 300 igrejas, você vai ver uma igreja só. Nem que nós morre falando, mas vai virar uma igreja só, em nome do Senhor Jesus. Pode vir, irmãos. Tem até os microfones, estão novinhos para você testemunhar. Quem sentir, venha. Nós fizemos 30 dias de culto consecutivo. Eu não vim os 30, irmão Enio não veio os 30, os diáconos não veio os 30, os encarregados não veio os 30, mas as mulheres vieram os 30. Eu também não vim. Teve culto que eu não estava em canto nenhum, fiquei em casa. Mas as mulheres veio nos 30 cultos. Ah, tenha dó, nós vamos respeitar essa turma, vocês vão ver. Vai ficar bom. Pode vir testemunhar, não vou brigar com ninguém não, pode vir, vem. Contar uma obra para nós. Dou uma moral para as mulheres, vocês não vêm testemunhar agora? Vai me fazer passar vergonha? Vem, Mandani, quer testemunhar aqui em cima? Qual foi a ideia que você passou esses dias que você falou que ia falar? Eu falei para você falar no culto. Deixa eu contar para vocês o que acontece. Chega em casa, eu estou andando para casa, ela vem andando atrás. Porque você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Falei para ela, um dia eu vou pegar você no culto, vou pôr você lá em cima para você falar. O que era mesmo, Dani? Que foi uma ideia boa que você deu? Fala aí, meu. Não, eu não vou fazer você vir, não. Pedi de amigo mesmo. Não, é capaz dela esquecer mesmo, que ela fala as coisas, depois ela esquece. Mas se você lembrar, você me fala. Esqueceu mesmo? Não, você falou uma coisa boa aí, Dani. Das irmãs, não sei o que você falou. Lá em casa, na cozinha, lá. Você ainda deu uma ideia que era para falar para as irmãs. Vim no culto das mulheres, ela também não vem, mas dá ideia que é uma beleza. Não lembro. Ela também não lembra, de certo não era bom, senão ela tinha lembrado. Vem, Mariana, mostra para essa mulherada como é que faz. Tá bom? Tá pertinho lá? Você fala bem pertinho, por favor? Deus seja louvado. Amém. Quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, né? E agradecer ao Senhor porque é um testemunho assim tão, né? Os irmãos vão achar até meio assim, mas meu Deus, por que ela vai contar isso? Na sexta-feira à noite eu cheguei do trabalho e aconteceu algo com a minha cachorrinha, né? E ali a gente levou um susto muito grande, porque ela já está com a gente 15 anos, já está velhinha, e assim, ela deu um susto muito grande na gente, né? Perdeu muito sangue, e ali, né, nossa, a garagem ficou lotada de sangue, algo muito, muito, muito triste mesmo. Corremos para a veterinária com ela, eu sem um centavo no bolso, falei, Senhor, e agora, o que eu vou fazer, né? Ali, Deus preparou pessoas para me ajudar, né? Deus preparou pessoas, levamos, socorremos. Eu falei, Senhor, eu não vou levar porque eu não tenho dinheiro, não tenho um centavo no bolso, como que eu vou socorrer? Né? E veterinária, a igreja sabe, é muito caro. Aí, corremos com ela, falei, vamos levar assim mesmo, vamos ver o que vai ser, né? Aí, chegou lá, né?
foi socorrida, pronto-socorro e tal. E ali, né, Deus entrou com a providência, Deus, né, deu o livramento, porque ali naquela veterinária eu dobrei meu joelho, né, os irmãos falavam, mas, nossa, orou pelo animal? Eu falei, devemos orar pelos nossos animais. Eles são, né, têm vida, eles sofrem também. Então, ali eu orei, entrei naquele banheiro, na veterinária, clamei ao Senhor, falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Né, é um ser tão, né, amado, que está com a gente tanto tempo, Senhor, mas está nas tuas mãos, Senhor, a vida da minha cachorrinha. Falei, Senhor, faz o teu querer na vida da minha cachorrinha, Senhor. Eu sei que a impressão que dá é que ela vai morrer. Ali, né, a cachorrinha ficou internada, tiramos ela hoje pela manhã. Deus deu a vitória, Deus preparou pessoas maravilhosas para nos ajudar, né? E hoje a minha cachorrinha voltou para casa toda feliz, toda contente, não sofreu nenhum mal além daquilo que eu imaginava, que eu falei, meu Deus, né? Vai morrer. Mas Deus falou, não, vai viver, né? Porque é a tua cachorrinha, né? Então, assim, Deus, irmãos, é um testemunho assim que vocês falam, meu Deus, mas Deus deu o livramento para minha cachorrinha. Amém. E ela está lá, feliz, contente. Eu louvo o Senhor pela vida de pessoas que Deus coloca no nosso caminho, nos conhecemos, né? E ora, quando o seu animalzinho estiver doente, ora por ele, não custa nada. Porque o mesmo Deus que cuida de você, cuida do seu animal. O mesmo Deus que cuida da sua família, daqueles que você ama, cuida dos seus animaizinhos também. Deus fala na palavra, que até dos pássaros, né? Verdade. O Senhor cuida, né? Dá alimento, né? Não passam frio. Então, assim, Deus é maravilhoso. E eu glorifico ao Senhor, irmãos, pela minha vida, pela vida de todos que nós amamos. E orem por aqueles que você precisa, pelos seus animaizinhos, por aqueles que estão necessitados. Amém? Agradeço ao Senhor por essa vitória. E o meu cachorrinho está lá, minha cachorrinha está lá feliz e contente. Tem que comprar uns remedinhos, mas Deus vai preparar tudo. Eu creio, né, na providência dos céus. E agradeço ao Senhor por tudo e o Senhor seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Todo testemunho é válido, irmãos. A irmã Dani fazia como congregação no bairro do Indaiá, que é bem no centro de Caraguatatuba. Em 94, a irmã levantou para pagar um voto que se o Brasil fosse tetra, ela agradecia a Deus. E é tetra, irmandade, glória a Deus, e tá certo. Era o Frodiz ainda, Dani, que era ancião lá? Acho que era o Macedo, né, o Frodiz. É tetra, glória a Deus. Mais alguém, irmãos? Lembrou, Dani, o que era? Eu sei que era boa ideia que você tinha dado, mas eu não... Fala só para irritar, irmão, é só para irritar. Que nem para anotar. Todos em paz? Vamos seguir o culto? Não fiquem entristecidos, não. Quando a gente dá essas balangadas assim na árvore, é para ensinar a igreja de Deus. E nós ensinamos baseado na palavra de Deus. Quando nós começamos o culto das mulheres, apareceu um servo de Deus, um santo de Deus, num dos primeiros comentários dos cultos das mulheres. Falou, nossa, culto das mulheres, culto de campanha, culto de vigília. Quando vocês vão fazer o culto dos cachorros? Aí eu respondi para ele, o dia que o irmão vier congregar. Aí nunca mais falou nada, não sei o que aconteceu. Sumiu. Então é assim, irmãos, é com muita luta, é com muita dificuldade, mas a gente vai chegar lá. No nome do Senhor Jesus, nós vamos chegar lá. Muito bem. Que mais? Parou, Oliver, isso aqui? Ah, acho que é o jardim lá. Desliga lá para nós, Mará. Caiu o som? E voltar? Tá bom. Tem alguma coisa de aviso, turma, de mais urgente para a gente passar, não? Voltou? Voltou? Eliane, Mara, tudo certo, Samuca? É só mês que vem que tem ensaio. Sexta-feira tem live com o irmão Cosmo, às 21h30, que é a live de estudo bíblico para todos nós. Tá bom? O próximo culto, terça-feira, às 14h, nessa congregação. Vamos lá, tinha aí no pedido. O próximo era da irmã Mi? Não, da irmã Eliane. 69? 69, cântico 69. Como é que tá a turma da Zona Sul lá? Está assistindo os curtos? Tem alguma saudação para mandar? Só para sua menina que tem um nome diferente. Como que é o nome dela? Sua Kathleen. Saudação para Kathleen. Já saudei ele esses dias.
E sal de novo. E para toda a Irmandade da Zona Sul aí que assiste a gente, de todo o Brasil, a gente não consegue falar todos os lugares, mas ó, notícia boa aí para a Zona Norte, aí para Japa, para o esposo, e a nossa Irmandade aí, loguinho, a Igreja do Bairro do Limão vai estar tinindo de boa para a gente congregar junto lá, se Deus quiser. Irmão Saulo, irmã Silene, que são aí do reduto ali da Zona Norte, tudo cria do Oswaldo Menichelli, essa turma aí. Sai fora, né, Solon? Vamos lá, Cântico 69, 69. Aleluia. Estás na cena divina, brilha mais e mais, vais Fiquei devendo aqui os testemunhos dos irmãos da live. Ó. Nossa irmã Ana Maria, dizendo que agradece a Deus porque ela sofreu um infarto, entrou sem vida no hospital, mas hoje ela está curada para a glória do Senhor Jesus. A irmã Iraci também pediu para
testificar que a neta dela estava com pneumonia e suspeita de Covid-19, pediu oração e a mocinha, a netinha dela já está curada para a glória do Senhor Jesus. Irmão Cosmo, as irmãs estão me cobrando aqui, dizendo que a live é 21 horas. É 21? E eu falo 21h30, ele fala, Como é que faz com o irmão Cosmo, gente? É 21h30, então, a live. Tá bom, às 9h30 da noite. E eu falei, é 21h30? Ele falou, é. Eu falei, irmão Cosmo, elas estão falando que é 21 horas. Ele falou, é. Quem briga com um irmão desse? Tudo tá bom? Tudo ele concorda? Glória a Deus. Mas é 21h30, meninas. O irmão Cosmo está dizendo aqui que é 21h30. As moderadoras do grupo estão lá no pipipi aqui do canal, falando, irmão, é depois do culto, mas é 21h30 para dar um tempinho de tomar uma água e retomar aí para a aula de estudo bíblico toda sexta-feira, online, aqui através do nosso canal no YouTube, tá bom? Vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos queridos, Samuca, irmão Cosmo, todos os irmãos, irmão Saulo, Simon, todos. Samuquinha, traz um pedaço de pão para nós aqui, irmão. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, o Santo Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Todos de pé, por favor, para ouvirmos a leitura da palavra do Senhor. Santo Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Pode pôr Mateus 5, tá bom demais, olha. Nem sei se cabe na tela. Mateus 5. Glória a Deus nas alturas. Eita, era para apresentar o Renatinho, o esposo, nós apresentamos no final do culto, tá bom? Apresentar vocês. No final do culto nós apresentamos. Tem mais uma organista aqui, mais uma família abençoada para congregar, mas no final do culto a gente apresenta. Desculpa, passou. Também fala o Mike, vendedor de biju. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disseram todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Somente até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Então, prezada Irmandade, está diante de nós esse trecho da palavra do Senhor. O Senhor queria falar com aquele povo, alcançá-los falando sobre as suas mazelas, sobre os seus medos. E Mateus, mais do que depressa, foi e registrou isso para que ficasse para a posteridade, para todos nós, que todos nós tivéssemos conhecimento
Isso traz para nós uma lembrança e uma observação muito importante, que Deus se importa com aquilo que nós sentimos. Nós não podemos ver Deus como alguém indiferente aos nossos sentimentos, aos nossos medos, às nossas preocupações, sendo Ele Deus soberano, falar, você está sofrendo, mas é problema teu, é a minha vontade, não interessa o que você está passando. Exemplo disso foi Jó, que se queixou, se lamentou, chorou, lastimou a sua situação, e Deus se importava com o que ele falava. Teve um momento, no capítulo 30 e pouco, 34, 37, do livro de Jó, que o Senhor foi e respondeu as perguntas de Jó com outras perguntas. Peraí, Jó, você está perguntando da sua mazela, eu sei que você está triste, você sofreu tudo isso, mas fala para mim, onde você estava quando eu edifiquei o mundo sobre os alicerces dele? Quem você era quando eu fiz o sol, a lua, o mar e as estrelas? Então foi colocando cada coisa no seu lugar. Irmãos, lembrem-se disso aqui, ó. Deus nunca se emudecerá para a sua igreja. Não existe essa história de eu fui congregar, Deus não falou comigo. Não é possível. Isso não pode, não acontece. Porque o Senhor disse, aquele que vier a mim jamais o despedirei vazio. Você pode não levar o que você quer, mas você leva o que você precisa. Dá glória a Deus. Então o povo sofria, era um povo que tinha um governo tirano, homicida, um povo onde o homem podia tudo, a mulher não podia nada. Em toda a Bíblia só se falou de adultério feminino, mas o homem tinha quantas mulheres? Não só pela lei, como os que iam nos prostíbulos. Pela lei, ok, o homem podia ter várias mulheres, mas tinha aquele que não tinha sua mulher, ou as suas, e ainda assim ia atrás de outras que não eram sua mulher, a mulher de uma noite. Então o povo sofria muitas mazelas. E outra, eles sofriam com a miséria, eles sofriam com a falta daquilo que é básico. Comida, segurança, casa, abrigo. Então era muito difícil você falar de um reino celeste, esplendoroso, maravilhoso, cheio de glória, uma pessoa com a barriga doendo de fome. Consegue compreender isso, irmãos? Então os irmãos vejam que, quando o Senhor fez a multiplicação dos pães e dos peixes, Ele preocupou-se e falou, nós não podemos despedir o povo vazio. Quem não estava na visão dele? Foi Filipe, acho que falou. Senhor, despede eles, eles vão comprar na cidade. Primeiro que não tinham de comprar. E se tivesse, ia comprar com o quê? Não, deixa eles aqui, nós não vamos despedir eles vazios. Eu já dei a eles a comida que permanece, que é a palavra. E agora vou dar a eles a comida que perece, é o pãozinho, o arrozinho, a comidinha. Irmão, saiba que da mão do teu Deus vem tudo aquilo que você precisa. Glória ao nome do Senhor. Que da mão do Senhor, vem todo o suprimento para a nossa vida. Bendito seja Deus. Tu podes ter entrado aqui, tu não estás passando fome, graças a Deus. Tu não estás passando falta de nada na tua casa, graças a Deus. Estás vestido, veio com teu carrinho. Acho que hoje ninguém veio de ônibus, um ou outro só. Mas você precisa ser suprido no teu coração, no teu sentimento, no teu ser. O Senhor te diz, eu tenho remédio para você. Vocês creem que Deus tem remédio para tudo, irmão? Bendito seja Deus, porque o Senhor é um Deus completo. Não é um santo casamenteiro, um santo para vir chuva, um santo para ir bem nos negócios, um santo para causa impossível. Tem o São Longuinho que é para achar as coisas perdidas. Tudo que você precisa está na mão do teu Deus, único e suficiente Salvador para a tua alma. Não precisa fazer simpatia. Aí depois o povo lá no passado fazia o sacrifício. Aí o Senhor falou aqui, larga a mão de sacrifício, eu prefiro obediência. O céu não se compra, o favor de Deus não se adquire, ninguém adquire a salvação. Nós recebemos por graça a salvação da vida eterna. Então o Senhor dizia a eles, vós sois bem-aventurados, vós que estáis chorando,
pela falta das coisas aqui dessa terra, e vós que também sofreis por falta das coisas espirituais, em todas elas sereis supridos no nome do Senhor Jesus. Você que é misericordioso, tu és bem-aventurado, porque amanhã ou depois você vai alcançar misericórdia. E você vai precisar de misericórdia. Não se engane, em algum momento da tua vida você vai precisar. Aliás, nós estarmos aqui é muita misericórdia de Deus. Então o Senhor está mandando a sua palavra para dizer a toda a sua igreja, em qualquer circunstância, em qualquer situação que você esteja passando, Deus te chama essa noite, bem-aventurado. Bem-aventurada, tu és bem-aventurado na minha presença, e tudo que te falta, Cristo suprirá pela palavra. Dá glória a Deus, irmão. Você entrou aqui chorando, mas você vai sair daqui sorrindo. Você entrou aqui entristecido, mas vai sair daqui animado pela santa palavra de Deus. Não pensa no agora, olha para amanhã. Amanhã a porta está aberta na tua vida. Hoje é a prova, amanhã é o testemunho, glória ao nome do Senhor. Hoje é um dia de chorar, mas amanhã é dia de sorrir, glória ao nome do Senhor. Você está passando no fundo do funil, você está passando no calabouço, mas você está passando, dá glória a Deus, vai acabar, irmão. Então era muito difícil falar de um reino, além de todas as outras coisas. Enfim, a guerra dentro da própria religião, que era o sacerdócio, era a monopolização do povo através da religião, e era aquela grande miséria, e alguém podia ficar, bom, eu vou acreditar em Cristo, porque ele é ricão, ele vai poder me ajudar, mas ele não tinha nem para ele, materialmente não. Os irmãos vejam que quando os fariseus quiseram pegá-lo naquela história do imposto, mestre, diga a nós, no meio da multidão, para vocês verem como é que a coisa era terrível, que ele era pego pela palavra. A força do Senhor não estava no braço, não estava na aparência, não estava no poder aquisitivo. A força do Senhor estava e ainda está na palavra. Uma palavra de Deus muda a nossa vida. E hoje o Senhor te diz, eu quero te abençoar. E daí a mulher, mestre, é lícito pagar o tributo a César? Primeiro ele era fariseu, não considerava ele mestre. Já era falso, já era hipócrita. Ele olhou assim e falou, eu sei de onde vem, essa fonte é ruim, e de uma fonte não brota duas águas não, isso é ruim, vai ser ruim até o fim. É lícito pagar o tributo a César? Se ele diz que é lícito, fala, belo Cristo é você, com medo do imperador, com medo de César, hein? Belo Cristo é você. Se ele diz, não é lícito pagar, e pronto, acabou. Eu estou falando que não é. É um transgressor, é um ladrão, um sonegador. De todo jeito, ele estava amarrado. Ele vai e diz, me dá uma dracma, me dá uma moeda. Deram uma moeda para ele, falou, o que tem gravado aqui, cunhado na moeda? Tem imagem de César. Ele falou, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Meu reino é espiritual, não tem nada com dracma, nem com imposto, não. Deus tem saída ou não tem saída para tudo na tua vida, irmão? Qual é a tua questão hoje, te pergunta o Senhor? O que está te afligindo? Hoje o Senhor te diz, eu estou preocupado com o teu bem-estar espiritual, material, psicológico. O que eu posso fazer para você sair daqui mais contente essa noite? Aonde eu posso tocar na tua vida para te dar paz? Aonde eu preciso mexer para que você saia daqui feliz? É no Senhor, glória a Deus. Meu coração está em paz diante da tua presença. Eu estou me sentindo reconfortado por ti. É um abraço? Eu te abraço agora pela minha palavra. Alamaia, eu te abraço agora pela minha misericórdia, eu te ponho nos meus braços, te deito no meu ombro e diz, pode chorar, eu sou teu amigo, eu entendo, nós cantamos no hino lá, tudo entende o Salvador, eu entendo todas as tuas mazelas, se a prova foi provocada, se a prova foi proposital, se a prova foi de imprudência, se a prova foi de fraqueza, não interessa, eu estou contigo. Antes de Deus libertar alguém, ele fala, qual é a tua prova? Senhor, eu estou passando isso aqui. Mas por que você está passando isso? Porque se for por justiça, irmão, por mérito, ninguém recebe nada.
O Senhor ouve a nossa oração e atende por grande misericórdia. Igreja de Deus, essa noite está sendo derramado o bálsamo da misericórdia sobre a igreja. O bálsamo do amor de Deus sobre a tua vida, o cuidado de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre o teu trabalho, sobre os teus negócios, sobre os teus filhos. Glória ao nome santo do Senhor. E Deus te diz: bem-aventurado, bem-aventurada na minha presença. Nada vai tirar você da presença de Deus, irmão. Dá glória a Deus, irmão. Não é a luta, não é o desemprego, não é a enfermidade, não é a prisão. Nada tira você da presença de Deus. Nada, irmão. E todas as coisas contribuirão para o teu bem. Todas as coisas contribuirão para que o nome de Deus seja exaltado na tua vida. E se hoje você veio perguntar o porquê dessa tua prova, o Senhor te diz: é para o meu nome ser glorificado na tua vida. Não é morte, é vida. Não é derrota, é vitória. Não é queda, é exaltação. Glória a Deus. E Deus intervém no nosso destino, intervém, enfim, nos nossos caminhos, para produzir em nós frutos de glória, de honra. Uma nossa irmã aqui da Zona Norte, Santana, mora ali para o lado do Parque Perucha, ali, para Casa Verde, e aconselhou o filho, criou o filho na graça, nas coisas de Deus, e não houve meio do menino dar valor. Caiu na gandaia, na droga, na bebida, e por fim, foi parar no Carandiru. Foi muitos anos isso. Não ouviu o conselho de mãe. Quem não ouve conselho, ouve coitado. E quando teve aquela chacina, não sei, foi em 92, teve a chacina no Carandiru? Foi, Gonçalo, 92, né? Isso, né? E matou tanta gente lá, que foi aquele tempo quente. Diz que a turma entrava na série, gente que morria, tudo gente boa. Inclusive ele. Não ouviu o conselho da mãe? Se escondeu atrás de uma cama, a hora que os homens entrou lá e mata um, mata o outro, falou: levanta. Ele levantou, o cara apontou o fuzil na cara dele assim, olhou para ele e falou: ó, não vou te matar por causa da oração da sua mãe, hein, cara. E foi embora. Ah, pensa num crente bom que ele deu quando saiu de lá, irmão. Deus tem remédio, irmão. Glória a Deus. Posso trabalhar na tua vida, te diz o Senhor. Posso cuidar dos teus filhos? Posso cuidar da tua casa? É do meu jeito. Vara comigo que não enverga, quebra. Mas conserta, diz o Senhor. Eu vou te mostrar que eu sou teu Deus. Hoje tu és bem-aventurado. Tem uma pergunta para a Irmandade: você tem coragem de entregar a tua vida na mão de Deus, irmão? Aleluia. Pense, irmão, na confiança que tinha Isaac. O que aconteceu essa semana? Eu peguei a Helena, estava na cozinha de casa, pus ela em cima do armário. E ela ficou olhando o armário, brincando, dando risada. Eu falei: pula, filha, vem no colo do papai. Mas ela nem pensou, só fechou o olhinho e pulou no meu colo. Ainda falei para a Dentadinha: você vê como ela confia? Confia, meu pai. Eu confio no meu pai. Isaac viu o pai dele, Abraão, pegar o machado, pegar o cutelo, pegar o fogo, mas não viu pegar o cordeiro. Ele deu uma desconfiada no caminho: pai, cadê o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro. Ele falou: tá bom, Deus proverá. Aí quando chega no altar, o pai começa a amarrar ele. Quem que é o cordeiro? Está escrito na palavra que ele gritou, que ele esperneou, que ele fez birra? É meu pai, eu confio no meu pai. Se eu sou cordeiro, eu sou cordeiro. Confia no teu pai, irmão. Confia no teu Deus, minha irmã. Entrega a tua vida na mão de Deus. Glória ao nome do Senhor. E a fé veio através de Abraão, através de Isaac. Como diz, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Referência da fé no mundo. E o Senhor te diz por essa palavra: confia no teu pai. Se você confia no teu pai, dá um glória a Deus aí, irmãozão. O que os irmãos católicos fazem uma das preces? Jesus, eu confio em vós, eu confio em ti. Confia no Senhor. E a palavra diz que os que confiam nele são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nada te abaterá, diz o Senhor. Nada te derrubará. Glória a Deus nas alturas, nada te tirará da presença de Deus. E o Senhor te manda repetir: o teu futuro é maravilhoso.
Vocês estão crendo na palavra? Vocês estão cansadinhos por causa do domingo, né? Mas crê nessa palavra. O Senhor te diz, hoje eu vim te abraçar. Merecer, nenhum de nós merece. Mas eu vim te abraçar. Eu vim te dizer, amigo, menina dos meus olhos, olha que honra. Menina de massa, temúria cantai, salamianda lesúria cantalamaia, manda la súria lama, ida yamuia. Aleluia, amigo, tu não és servo, tu és meu amigo, você vai morar na minha casa, glória, você vai estar junto comigo de mão dada e cantando um hino que nunca foi cantado, você tem mais valor do que anjo, irmão, glória, Deus te deu o que não deu aos anjos, o anjo não faz nada, só faz o que manda, você ainda tem livre-arbítrio, dá para você dar um glória a Deus bem gostoso essa noite, você é mais que anjo, irmão, você é mais que especial para Deus, e olha o que a palavra diz, que Deus fará de nós reis e sacerdotes, tem noção do que é isso, irmão? Tem noção? Irmão Samuel está aí, é empresário, outros irmãos empresário. O que você faz com um funcionário que não anda para frente? PT, saudações, não é, irmão? Na corporação, todo lugar não é assim? Ah, eu sou concursado, vai nessa que você é concursado, você vai ver onde você vai parar. É expulso e acabou. Ainda vai para o Romão Gomes lá, dependendo do que faz. E Deus não. A gente peca, erra, volta atrás, blasfema, reclama, injuria, e ele sempre com paciência e com amor, vem cá, não faz assim não, deixa eu cuidar de você, eu amo a tua alma, escuta, eu vou chamar teus filhos na graça, para de birra, fica comigo, não vai pro mundão não, deixa a pinga, deixa a droga, deixa a traição, deixa essas coisas que não pega, escuta, eu amo a tua alma, Deus podia ter virado as costas para nós, irmão, mas sendo nós pecador, aqueles que o crucificaram, ele morreu por amor àquelas almas, estavam matando ele, pai, perdoa, eles não sabem o que faz, mas eles estão te lancetando, não perdoa, eles não sabem o que faz, mas estão te dando chibatada, perdoa eles, pai, eu já perdoei, irmão, o amor de Deus é muito grande pela tua vida, você pode ter ficado longe de Deus, mas Deus nunca ficou longe de você, irmão, está lá no Salmo, o motivo de não termos sido consumidos vivo é que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Quando vai chegando 11h30, 11h40, 11h59, que vira para segunda-feira, acho que Deus respira fundo e começa tudo de novo, te amar tudo de novo. Tudo que você aprontou durante o dia, Ele vai pondo no vale do esquecimento, Ele vai esquecendo, Ele vai virando as costas e Ele só vê o que é bom de você. E hoje Deus te diz, Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Vamos embora com o Senhor para a nossa casa, irmão Silvano? Vamos, irmãos queridos. Vamos, irmãos. Vamos, minha irmã. Vamos, Japa. Vamos embora com o Senhor para a nossa casa, irmã. Dá o braço para o teu Deus. Fala, Senhor, vem comigo, vamos para casa. Fica em casa comigo hoje. Estou precisando de ti, Senhor. E Deus te diz, como vou para a tua casa? Eu moro na tua casa. Aleluia, então sou eu quem te diz, vamos comigo para a tua casa, glória, porque vai chegar o dia que eu vou te chamar, vem para a minha casa, mas por enquanto nós vamos ficando na tua casa, a tua casa é casa de oração, irmão, vamos embora para casa com o Senhor, vamos para casa com o Senhor, minhas ovelhas, não chorais mais, eis-me aqui, diz o teu pastor. Eis-me aqui, nenhum mal, Salima, Alaia, Dandalamaia, nenhum mal chegará na tua tenda, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha o Covid aí, glória ao nome do Senhor, Alamaia, Alamaia. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro.
Hoje essa palavra é um chamado de Deus. Abriga-te aqui debaixo das minhas asas. Aliança, Jesus. Abriga-te a ti debaixo das minhas asas. Abriga-te debaixo do meu cuidado. E sai daqui com a proteção de Deus sobre a tua vida. Não vá longe. Fica junto dos teus irmãos, diz o Senhor. Recebamos, irmão, esse ânimo do conselho da palavra para as nossas vidas. Que vem, irmãos, animar a todos nós, e vem dizer à sua igreja, aconteça o que acontecer, lembra-te de uma coisa, tu não estás sozinho. Tu não estás sozinho. Eu contei isso aqui para a Irmandade, todas as vezes que eu contei, a Irmandade não estava. E é um assunto que mexe muito com ela. No enterro do nosso filho, já contei algumas vezes para a Irmandade, meu sogro, minha família, a Irmandade que estava presente, meus filhos, meus pais, meus irmãos, todos são fiéis testemunho do que eu vou contar, estou contando aqui aos irmãos. Estava fazendo o sepultamento dele, estava começando o sepultamento, e o Caio, a Irmandade conhece ele é muito, muito mais calado que a mãe dele. Ele não fala, muito pouco. E nós estávamos ali. Imagina, irmão, que situação. Eu sentei no chão, fiquei olhando enterrar. Aí minha tia me pegou para o braço, me levantou para ir embora, meio azuretado. E tem uma tenda grande assim, né, que eles fazem, que é enterrado no jardim. Ele estava num canto da tenda lá, de cabecinha baixa, virado de costas para todo mundo. Eu fui lá, a gente deve ter contado isso para o Dani já. Está chorando, meu filho? Eu falei, não é, pai, mas você está triste por causa do Pedrinho? Também, pai, mas estou sentindo uma coisa no meu coração, eu acho que Deus está me visitando. Que bom, aquilo foi um conforto para mim. Saímos, ele está enterrado onde está a minha avó, que foi uma serva de Deus muitos anos. Nós saímos, quando puseram as coroas de flor, veio uma borboletona amarela bem grande assim, e uma borboletinha bem pequenininha, junto com ela. E pousou as duas ali. Ele olhou e falou, olha pai, é a avó e o Pedrinho. Eu falei, é mesmo, filho. E saí andando. Elas vieram voando atrás de nós. Eu entrei no meu carro, meu sogro é testemunha, pai da Dani, minha sogra, a minha cunhada estava no hospital com ela. Nós entramos no carro, as duas pousaram no para-brisa do meu carro, assim, ó. E ficaram. Quando eu liguei o carro, elas voaram de novo, voltaram lá para o túmulo onde elas estavam. Irmão, tem sinal de Deus na tua vida. Tem sinal de Deus na tua vida. Não vai ser amanhã, vai ser agora. Tem sinal na tua vida. Você pode cair até a última divisão do inferno. Eu vou buscar você. Porque eu sou Deus. Eu sou Pai. Eu sou teu amigo. E eu estou com você para tudo e mais um pouco. Não ouvimos o testemunho hoje de manhã da nossa irmã, com o telefone cortado, sábado, recebeu uma ligação no telefone cortado às 7 horas da noite de um sábado, dizendo que ela está empregada. Tem sinal na tua vida. A irmã Heloísa estava sentadinha aqui, ó, atrás do órgão, um culto de terça-feira, e Deus mandava a palavra e dizia, vai embora para tua casa depressa, põe o celular para carregar, tem notícia boa chegando. Ela entrou no carro, viu que o celular estava desligado, sem carga, pôs o carregador. Quando a carga deu o suficiente para ligar o celular, que ele ligou, o telefone tocou, ela estava empregada. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, vai em paz para tua casa. Tem sinal na tua vida hoje. Hoje, pela boa palavra de Deus, tem sinal de Deus na tua vida. E o Senhor te diz, bem-aventurado fostes tu, que está assistindo esse culto, que está aqui congregado. Hoje te diz o Senhor, vamos para casa junto de novo. Só que até agora você não sabia. Agora eu estou dizendo, eu moro lá. Eu vivo lá. Aleluia, eu estou na direção do carro, eu estou na tua mesa de trabalho, eu estou na cadeira que você senta, eu estou no carro que você trabalha, eu estou contigo. Você não ouve que tem um assalto aqui, um assalto lá, mata um acolá, e você está sempre bonitinho dando glória a Deus? É porque eu estou contigo.
Não dá, irmão, tem que encerrar a palavra. Você não sabe quantos demônios já passou por você no teu trabalho, na tua casa. Pode ter algum irmão aí que é motorista de ônibus, de metrô, outro irmão que é cobrador, outro irmão que é bancário. Deus o sabe. Quanto demônio já passou por você, mas por causa da minha palavra, eu amarrava ele e falava, esse aí você não mexe. Tem proteção de Deus na tua vida, irmão. Tem promessa de Deus na tua vida, e as promessas de Deus não morrem e não morrerão jamais. Então, irmão, creiamos nessa boa palavra, entreguemos o nosso coração. A última pergunta, dá sua vida aqui na minha mão. Dá, irmão. Dá, minha irmã. Senhor, minha vida é tua. Eu me entrego inteiramente na tua mão. E o Senhor te diz, deixa comigo que eu vou fazer uma obra na tua vida. Deus seja louvado, amados irmãos. Samuel, vem orar por nós, irmão, por favor, querido. Vem você, hoje é o seu. Saulo vai fazer o clamor. Não, ainda bem que você está com a garganta. Se você for orar sem garganta, como é que vai fazer? O Samuel falou, estou com a garganta. Glória a Deus que o Samuel está com a garganta. Imagina orar sem garganta, que luta, né, irmão? Nós não fala Libra, só Eliane. Vamos ajoelhados orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o poder de Deus. Nosso eterno Deus, Criador do céu, da terra, Criador nosso também. Senhor, estamos aqui na tua casa, na noite desse dia, Senhor. Glória a Deus. Amanhã já congregamos, sentimos a tua presença, Senhor. E agora à noite, Senhor, voltamos à tua casa, Senhor. A Irmandade que está na live, Senhor, também tem congregado junto a nós, Senhor. Tu tem feito presente nas nossas vidas, Senhor. Tu tem abençoado nos cânticos, Senhor, na testemunhança, na adoração, Senhor. E tem mandado a tua palavra e tem falado com nós, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, a Irmandade que fez pedido na live, Senhor. Abençoa cada um, entra na vida deles, Senhor. Senhor, agora despede nós, Senhor. Acompanha cada um de nós para os nossos lares, Senhor, uns mais perto, outros mais longe, Senhor. Esteja conosco nesta semana, Senhor, para que no próximo final de semana, durante a semana alguns vão congregar, Senhor. Esteja com nós e abençoa a nossa semana, Senhor. Todas essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Tem vida aqui entregue na mão de Deus, irmãos? Sua vida está na mão de Deus, então dá glória a Deus, irmão. Descansa no Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Obrigado, Chiquinha. Irmãos, nós falamos algumas vezes aqui hoje de manhã. Aí nos bancos, aí na frente, onde vocês estão sentados, estão os envelopes das ofertas. Nós vamos começar uma reforma na congregação do bairro do Limão, essa próxima semana já. Amanhã vem uma empresa de elétrica que vai fazer o orçamento da parte elétrica. Deve ter uns 2 anos que aquela igreja está fechada, mas está decidido, irmão, ela vai abrir no nome do Senhor Jesus. Está decidido, ela vai abrir logo, bem loguinho. Que é patrimônio nosso, da tua coleta que está lá fechado. Igreja não tem que estar fechada, a igreja tem que estar aberta para o povo dar glória a Deus. Então vamos precisar fazer essa reforma. Temos a igreja de Sorocaba para acabar também. A nossa aqui está passando por essa reforma na pintura, mas vocês já pagaram todo o custo. Isso aqui já está tudo pago, agora é só terminar mais uma semaninha, 10 dias. Vamos refazer esse barrado, deixar tudo bem bonitinho, mais agradável para receber a Irmandade, os átrios, as portas precisam pintar, para manter a igreja sempre limpinha, arrumadinha. Então pedimos a colaboração da Irmandade nas ofertas. Naquilo que Deus te tocar no coração, te fizer saber, abençoa a obra de Deus. Amanhã nós vamos estar fazendo orçamento simultaneamente em Sorocaba, do ar-condicionado, e também no bairro do Limão. E nós vamos fazer andar. Deus vai preparando, vamos parcelando, vamos pagando e vamos mantendo as igrejas prontas. Eu quero, com a ajuda de Deus, nesse primeiro semestre, inaugurar essa igreja de Sorocaba. Nós precisamos inaugurar, porque o salão onde eles estão congregando, que é embaixo da igreja, não comporta a Irmandade.
E eu tenho certeza que Deus vai preparar. Então pedimos a colaboração da Irmandade, lá com a irmã Eliane, com a irmã Mara, com os irmãos na portaria. Estão as maquininhas de cartão. Se alguém precisar passar cartão de débito ou crédito, já pode se dirigir até lá agora, nesse momento. Os demais, pegue os envelopes aí no banco onde você está. Oferta para a obra de Deus, segundo a tua prosperidade, que Deus te põe no coração. Nos ajuda, irmãos, a alcançar esses objetivos que são tão importantes para a gente terminar a reforma dessas igrejas e fora as outras necessidades de obra da piedade, de atendimento aos necessitados, das clínicas de recuperação que a gente ajuda. Tenho certeza que Deus vai dar condição para que façamos tudo o que é necessário. Aí no cartão está tudo ok? Todos já pegaram os envelopes? Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nós colocamos nas tuas mãos a oferta da tua igreja, do teu povo, que possa ser recebida no céu como incenso de suavidade, e que o Senhor abençoe, retribua, Senhor, com muitas bênçãos do céu, na vida de cada um dos teus servos e das tuas servas, que não falte o pão de cada dia, e que não falte também a paz de Deus dentro desses corações. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Aí na live, irmãos, está os dados da nossa conta, a nossa chave do Pix, para você que quer contribuir para a obra de Deus. As lives, logo seja reaberta a Igreja do Limão, às terças, às quintas, às 20 horas, e ao sábado, às 19h30, serão transmitidas direto do bairro do Limão. Eu vou estar lá, um dos anciãos estarão lá, um dos cooperadores, os irmãos que atenderão o culto, e nós vamos transmitir a live de lá de quinta e sábado também, tá bom? Então, ajuda a obra de Deus aí. A chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Irmão Davi tinha pedido o hino 4? É esse da visão? Então vamos cantar o cântico número 4. Firme, da visão. Seu timão perdeu ou não? Tá certo. Perguntei pro Davizão, seu timão perdeu? Ele falou, perdeu. Ele nem viu o jogo, mas falou, perdeu, porque só perde mesmo. Então tá bom, glória a Deus. Cântico 4.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos orar aqui por alguns nomes. José Carlos, Eunice, Francisco, Solange, Marina, Maria, Eliane, Carmen, Amarildo, Ana, Rosimar, Claudimar, Liduína, Lemes, Jorge, Márcia, Rebeca, Eunice, Elizabeth, Iraci, Lucimar, Renata, Esmeralda, Josefa, Solange, Marisa Valério, Marisa Oliveira, Aparecida, Alice, Rita, Ana, Rose, Leonardo, Leidiene, Solange, Sidney, Edna, Mara, Maria, Eunice, Ricardo, Joseana, José, Marta, Vilma, Érica, Rosa, Edna, Gorete, Salete, Adriana, Rebeca, Rosana, Cosma. Deve ser sua irmã, você não sabe, irmão Cosmo. Ana, Elisa, Dirce, Marta, Érica, Lenira, Luciene, Jefferson, Rose, Josilda, Marcelo, Jade, Idalba, Cleide, Tereza, Pedro, Marli, Marta, Camila, Rosini, Rosimar, Márcia, Marlene, Maria, Tayane, Mariana, Luciana, Pedro, Mercedes, Maria Carbono, é uma mulher que faz muitas cópias, certo? Shirley, Josefa, Ana, Carmelita, Dora, Maria, Jesus, Lenia, Senira, Vilmar, Ivone, Lemes de novo, Alana, Roseli, Márcia, é a última. Josué, Ailson, Ana, Márcia de novo, Valmir, Jocelene, Sebastião, Josefa, Dirce, Renilda, Vera, Débora, Maria, Graciosa, Luciene, Sueli, Vilma e Ana Regina. Nós vamos orar por 119 nomes. Bom que foram apresentados. Agora, durante a live, o irmão Saulo vai vir orar para nós e nós vamos orar com ele. Vem, irmão Saulinho. Deixa o clarinete aí com alguém aí, que alguém segura ele para você. Vocês estão querendo que o culto acabe já, né? Acaba já, peraí. Meu irmão, faz tudo que Deus te mandar. Está contigo. Que bom. Passa aqui. Irmãos, na hora da palavra, não é uma outra palavra. Mas o Senhor falou para mim, você vai orar a última oração da live. E eu falei, Senhor, mas tem outros servos. Deus tomou o irmão e falou assim, não, o irmão Samuel faz a última oração, você vai fazer a última. O Senhor pediu para mim ler os Salmos 91. Amém. Não é palavra. Amém. Só esse salmo já é uma oração, né? O Senhor falou para mim, lê, que hoje é a resposta diferente para alguém que está esperando. A sua resposta hoje chega dessa forma. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Ele te cobrirá as tuas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é o escudo e brocal. Não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma alcançará a tua tenda, porque os teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedras. Pisará o leão e a áspides, alcarás aos pés dos filhos do leão a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também o
também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque eu conheço o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e na glorificarei. Dar-lhe-ei a mudança de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. A resposta da sua oração está aqui hoje. Saia daqui confiante que Deus já mudou o teu cativeiro. Glória a você que está aí na live, você pediu uma resposta diferente. A resposta diferente é essa. Estou contigo ao entrar, estou contigo ao sair. Não é complemento da palavra não, mas é aleluia, aquilo que você pediu para que Deus fizesse contigo. Aleluia, ninguém vai roubar a tua coroa. Glória, o que eu coloquei para você é para sua, ninguém tira. A tua coroa é sua. Ninguém vai tomar a tua coroa. Ninguém vai, aleluia, colocar empecilhos naquilo que eu já programei. Eu programei vitória, vitória, vitória. Deus seja louvado. Precisa de oração ainda, irmão? Glória a Deus nas alturas. Enquanto esse lugar for dirigido pelo Espírito Santo, o dom de Deus vai ter livre curso aqui entre nós, irmão. Glória a Deus. Pai nosso que estás no céu. Força, venha a nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Glória a Deus. Apresentar, boa. Vem, Rê. Esqueci, como o irmão se chama, o esposo da irmã Rê? Miqueias, vem aqui, irmão Miqueias, por favor. Eu olhei ela no órgão e falei, daqui a pouco eu vou apresentar a Renata. Já ia... Sabe aqueles anciãos que pregam 50 minutos e falam, vamos abreviar um hino que está tarde? A turma tem que aguentar 50 minutos falando, não pode cantar um hino de 5. Vou pôr a máscara para vocês não pegar Covid, tá bom? Vem aqui, irmão Miqueias, bem pertinho de mim assim. Esses dois aqui, irmão, são um exemplo da miscigenação, você vê? Uma japa, um morenão e glória a Deus. E viva o amor. A irmã Renata é organista, ela vai ser integrada no grupo das organistas aqui. Na verdade, eles moram dentro da igreja do bairro do Limão. Se ela tropicar em casa, cai na congregação do Limão. Mas enquanto ela está lá fechada, evidentemente que eles vão congregar aqui depois, mas não tem sentido vir essa longura se vão poder congregar também lá, que é dentro de casa, vai bem pertinho. Mas enquanto isso, estão congregados aqui, deve levar ainda uns 30, 40 dias todo esse processo. A irmã Renatinha já tocou hoje, vocês que ouviram a live aí no órgão, foi a irmã Renata tocando. A irmã Renata é nossa organista, o irmão Miqueias, tem as crianças, as meninas, que não puderam estar, mas estiveram aqui recentemente. Então eu quero pedir à igreja que os recebam no amor de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus que abençoe, Rê, Deus que abençoe, irmão Miqueias. Tamo junto. Valeu, Rê. Obrigado. Muito bem, estendam as mãos e vamos fazer a saudação final, que eu já falei demais, o Moene deve estar coçando a careca lá. A paz de Deus, a graça de Jesus Cristo e o conselho precioso das palavras que Deus nos mandou permaneçam em nossos corações. Amém.